Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e hoje nós teremos a participação especial do Dr. Rodrigo Ferrari, neurologista e neurocirurgião que já está aqui no estúdio e nós vamos falar da famosa enxaqueca. Então, se você sofre com esse problema, vale a pena acompanhar as explicações do Dr. Rodrigo. Teremos também hoje no quadro Corpo em Movimento aula de Muay Thai. Você conhece o Muay Thai? Quais serão os benefícios? Quem é que pode fazer? Então hoje você acompanha uma aula de Muay Thai. No quadro Comer Bem, você vai aprender a fazer um cereal matinal. Claro que saudável e rapidinho. E nós teremos também a participação especial da doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, que vai responder a seguinte pergunta no quadro Doutor Responde. Mito ou verdade que após uma cirurgia, talvez pelo uso da anestesia, aparece muita queda de cabelo? Então, se você está com alguma queda de cabelo, se você tem dúvidas em relação às causas, vale a pena a gente acompanhar aí para saber a relação entre cirurgia, anestesia com a queda de cabelo. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar o programa com o Dr. Rodrigo Ferrari, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós vamos falar de um assunto, né, que muitas pessoas acho que sofrem com esse problema, que é a enxaqueca. Mas assim, a primeira pergunta, Dr. Rodrigo, enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, qual a diferença, como funciona, o que é o quê? Explica pra gente. Ótimo, vamos tentar desmistificar um pouco os palavreados aí em torno de uma doença extremamente incapacitante, principalmente para as mulheres, porque é muito mais prevalente no sexo feminino. É? Muito já, mais. Já muito respondeu mais. alguma pergunta. Muito mais. E aí eu estou falando da enxaqueca. Tá? Mas e por quê? Sim, não tem um motivo por isso. Talvez a flutuação hormonal do ciclo menstrual da mulher aumente a chance de desenvolvimento da enxaqueca, mas isso são hipóteses. A enxaqueca e a cefaleia tensional são as duas principais dores de cabeça mais prevalentes na população em geral. Essas duas palavras, cefaleia tensional e enxaqueca, elas são doenças. São doenças. São parecidas, mas são distintas. E o sintoma dela é a dor de cabeça. O principal sintoma delas duas é dor de cabeça. Certo. Então, dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia. Cefaleia é o nome técnico, médico, para dor de cabeça. Então, você fala dor de cabeça ou falar cefaleia, você está falando a mesma coisa. Ok, mas todo mundo tem uma dorzinha de cabeça um dia ou outro. Perfeitamente. Dor de cabeça ou cefaleia é apenas um sintoma, não é uma doença. Certo. Quando a gente está falando de cefaleia tensional e, mais especificamente, por um outro lado, de enxaqueca, que é o foco aqui, então, enxaqueca é uma doença que normalmente, usualmente, começa na infância, adolescência, e ela vai acompanhar essa pessoa, na maioria das vezes uma mulher, por longo período da vida dela. A gente não pode prometer nunca para uma paciente que a gente vai curar ela da enxaqueca, porque a enxaqueca não tem cura, assim como cefaleia tensional também não tem cura. Há um fator genético considerável na enxaqueca. Se você tem mãe com enxaqueca, se você tem tia com enxaqueca, então há uma chance maior de você ter enxaqueca. Não há uma transmissão genética definida. E o que caracteriza enxaqueca? Muito bem. Então, as crises da enxaqueca, elas podem variar em termos de frequência. Pode ter 2 por mês, 2 por semana, 2 por ano. Que são as dores de cabeça. São a crise que cursa, principalmente. Esse é o principal sintoma, tem outros? Tem outros sintomas. Então, o paciente normalmente se queixa de fotofobia, que é a irritabilidade à luz, de fonofobia, fica muito sensível a barulhos, normalmente pode gerar tontura, pode aparecer sintomas visuais, então tudo isso englobado faz com que o especialista consiga definir o diagnóstico. Porque não tem um exame. Perfeitamente, não tem um exame complementar para definir esse diagnóstico. É interessante, no início de um tratamento, você pedir um exame de imagem, tá? Que é clássico para a gente
afastar outras possibilidades muito menos frequentes, muito mais raras, como, por exemplo, tumores cerebrais, aneurismas intracranianos, são situações muito mais raras, muito mais raras. Que podem provocar uma dor de cabeça intensa. Podem provocar uma dor de cabeça intensa, mas a história clínica é muito diferente. Não é uma dor de cabeça que dá a crise, por mais que ela dure aí mais do que um dia, às vezes uma semana, mas tudo volta para o normal. Quando a gente está falando dessas outras doenças, as coisas só progridem com pior, elas não voltam para o normal, entendeu? Tá. É importante ressaltar que, apesar da enxaqueca não ter cura, a gente propõe tratamento para ela, lógico. E o tratamento mais frequente, mais usual, é o tratamento da crise. Os analgésicos e anti-inflamatórios que você pode usar na crise. Mas isso também é um problema, porque quanto mais você usa analgésicos, mais frequente tende a se tornar a enxaqueca, as crises da enxaqueca. E é possível que esses analgésicos, naquele momento, não cessem totalmente a dor de cabeça? É possível, a depender da rebeldia da enxaqueca de determinada pessoa. A rebeldia da enxaqueca, eu gostei. E não só isso, se essa enxaqueca já tende a estar cronificada, porque a pessoa está usando analgésicos 3, 4, 5 vezes por semana, cada vez mais fica difícil de tirá-la da crise. Por isso que é importante, nessa situação, a gente tentar estabelecer um tratamento profilático. E aí a gente se vale de medicações outras, que não são analgésicos nem anti-inflamatórios. Algumas delas são anticonvulsivantes, outras são antidepressivos. Algumas medicações até que a gente usa para labirintite, elas acabam tendo um efeito benéfico na progressão da enxaqueca. Então é um remédio... Como se elas fossem prevenir a próxima crise, é Perfeitamente. Você vai tomar um remédio todo dia para que a tua crise não aconteça e para que assim você use menos analgésico e que a sua vida entre numa estabilidade. E se a crise acontecer, ela vai ser menor em função desse tratamento? A tendência exatamente, é que ela se torne menos frequente e a ideia é que ela desapareça, mas se ela acontecer, que a intensidade seja menor. E aí vai tomar essa medicação por quanto tempo, doutor Rodrigo? O tempo mínimo de uso é 6 meses. Desde que o controle esteja bem estabelecido, a gente tenta tirar esse remédio e ver como é que fica. Se de repente, depois do tratamento voltar a ter, institui-se novamente o tratamento, segura mais 6 meses. Tem um paciente que está tomando remédios há mais de 1 ano. Isso faz parte do contexto e é muito individualizado. Ok, 2 perguntas então. Existe uma causa, o que é que desencadeia essa enxaqueca, certo? E a outra pergunta, além dessa medicação, existe alguma coisa a mais, fora remédio, né? Que a pessoa possa fazer que pode ajudar a aliviar ou até mesmo a prevenir a próxima crise? Muito boas as perguntas. Primeiro, não existe uma causa estabelecida para a enxaqueca. Por que você tem enxaqueca e eu não tenho? Por que fulano tem e eu não tenho? Bom, isso não tem um porquê disso. Mas existem vários fatores que desencadeiam a crise. Então, um deles, que é muito importante a gente falar aqui, é sobre a alimentação. O jejum é um vilão para quem tem enxaqueca. Tá? E muitas vezes os pacientes vêm querendo uma resposta nossa de que alimentos ele não pode fazer uso. Na verdade, isso não existe essa regra. Para alguns pacientes, derivados de leite, chocolate, chá, desencadeia a crise. Para outros, não tem nenhum alimento que tenha fator desencadeante. Então, isso é muito individualizado. Mas o jejum é um problema. Jejum prolongado é um problema. Excesso de alimentos condimentados tendem também a exercer fator de desencadeamento de crise. Que são os gatilhos, né? Perfeitamente. Noites mal dormidas, o que a gente chama de privação de sono. O sono é fundamental como restabelecedor da função cerebral. E como tal, a falta de sono leva a aumento das crises da enxaqueca. Outras coisas que podem interferir na evolução das dores de cabeça, na frequência das dores de cabeça, é, por exemplo, a atividade física. E é um paradoxo aqui. A enxaqueca, uma das características da enxaqueca de alguns pacientes é o desencadeamento da crise pós-atividade física. Eu faço atividade física e depois eu tenho a crise da enxaqueca.
isso é um sinal de que pode ser enxaqueca, essa dor crônica sua. Por um outro lado, a gente incentiva a prática rotineira da atividade física, porque isso traz benefício. Certo. Então, se você tiver isso como rotina, isso vai se estabilizar e é um bom fator de prevenção das crises, tá? Então, fica essa dica também. Noites bem dormidas, se vê livre de estresses e aborrecimentos. Evitar o jejum, isso é fundamental, Lembrando, a enxaqueca não é uma doença do fígado, como alguns imaginam, os antigos falavam muito isso. Não tem nenhuma relação com o funcionamento do fígado. E mais uma coisa que eu acho que é muito importante a gente salientar, porque são muitas as pessoas que sofrem com isso, e sofrem muito. E o diagnóstico de enxaqueca é muito banalizado. O que eu quero dizer com isso? O sujeito vai no churrasco, toma 1, 2 cervejas e no outro dia tem dor de cabeça. E fala, eu tô com uma crise de enxaqueca. Isso não é enxaqueca. Isso é a ressaca da sua cerveja. Enxaqueca tem um histórico. Isso a pessoa traz por vida, incapacita ela de trabalhar, de aproveitar as horas de lazer. Então é seriamente um problema de saúde pública e tem que ser um pouco desmistificado. E tem que ser realmente, é o que você falou, desmistificado, explicado, tratado, né? Exatamente. Tem todo esse alerta, né? Exatamente. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Você deu uma aula aqui para todos nós. Eu que agradeço sobre a enxaqueca, e eu espero que possa ajudar as pessoas que têm esse tipo de problema. E eu conto com você mais vezes aqui, doutor Rodrigo. Estou à disposição. Obrigado, Maíta. E agora eu quero falar para você do Centro Universitário de Adamantina. Chegou a sua chance de alcançar as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições abertas para cursos Lato Sensu, telepresenciais e remotos, com mensalidades de apenas R$ 147,50 por curso, em apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas ou socioafetivas. Viu só que maravilha? Acesse o site que está aí no seu vídeo, faça a sua inscrição e conecte-se com o seu futuro, ok? Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem receita saudável, tem Muay Thai. Se você não conhece muito sobre o Muay Thai, vale a pena. E nós também teremos a participação da doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, que vai falar sobre a queda de cabelo em relação a algum tipo de cirurgia ou anestesia, o que tem a ver. Eu volto já. Gente, estamos de volta para o nosso quadro Comer Bem e hoje, como eu já falei, é um cereal matinal. Agora, vocês não imaginam o ingrediente para esse cereal matinal. Mas antes da Flávia falar, Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Maíta, boa tarde. Agora sim, você pode falar para o pessoal de casa quais são os ingredientes. Então, esse cereal matinal é para dar um saborzinho para as crianças e para quem tem uma alimentação um pouco mais saudável. Então, nós vamos usar grão de bico, tá? De bico, gente. Aqui ele já está cozido, sem casca. Nós vamos usar uma colherzinha de chá de azeite, cacau em pó. Para quem quiser um pouco mais doce, pode acrescentar mel, não tem problema. E é 3 ingredientes em 1 minuto. Então vamos lá. Vamos lá. Então nós vamos usar uma colherzinha de chá, ó. Aqui vai ser meia colherzinha. O azeite ou o mel, ele serve para dar um pouco mais de liga pro cacau poder grudar. Então, se eu usar o mel, eu não preciso usar o azeite. Não, não precisa usar o azeite. Só para dar liga mesmo. Um ou outro. Eu tá? já usaria o mel para ficar mais docinho, né? É, que o cacau aqui ele tá 70%, então ele tá bem concentrado. Aí, ó, nós vamos mexer, olha que coisa linda. Olha só. E aqui ele já tá pronto. Nós vamos levar na airfry ou forno por 10 minutos.
Então Gente, aqui, dá só ó. uma olhadinha, ó. Olha! E ele fica bem Perfeitinho. crocante. Deixa eu fazer assim, ó. Nós vamos colocar aqui. E aí, para acompanhar, eu trouxe leite. Aqui é um leite zero lactose, mas pode ser um iogurte, pode acompanhar com uma saladinha de fruta. E prontinho. Olha! Gente, dá só uma olhadinha, ó. O leitinho já tá totalmente escuro, né? Com o cacau, um cereal igual esses que nós estamos acostumados. Porém, este é saudável. Agora vamos Super provar, saudável. né? Ó. Perfeito. Ninguém fala, gente, que esse cereal aqui foi feito com grão de bico. Agora, dá pra colocar um adoçante também, porque aqui nem o mel nós colocamos hoje. Pois é, aqui ele tá 100%, né? Então, um diabético poderia usar essa receita sem problema. Podemos colocar mel, né? Podemos usar com uma saladinha de fruta também. E um xilitol, eritritol também, um adoçante aí, tranquilamente. Bom, agora, depois desse cereal delicioso, que pode funcionar como um pré-treino, Pode funcionar com pré-treino. então vamos treinar e conhecer um pouquinho mais as aulas de Muay Thai com o professor Ed. Boa tarde, professor Ed. Oferecimento: Clínica Sanpou, Odontologia Estética. Movement, Life is Motion. E Doutor Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Bom, a gente está aqui na Top Thai agora e vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui que a gente faz de Presidente Prudente. Eles estão terminando de aquecer e agora vocês vão conhecer um pouquinho dos benefícios do Muay Thai. O Muay Thai, embora seja uma luta, vem se popularizando muito conforme vai passando o tempo. E hoje muitas pessoas praticam mesmo não querendo competir. Estão aqui por uma qualidade de vida, uma perca de peso. Hoje a gente tem homem, mulher, criança, tudo treinando aqui com a gente, buscando os seus objetivos. Bom, o Muay Thai é conhecido como a arte das 8 armas e hoje o Muay Thai usa soco, chute, joelho, cotovelo, onde o que é mais valorizado é sua postura e seu equilíbrio. Então isso a gente leva até para a vida aqui, falando da sua postura, tanto física e emocional, sua força também. Dentro da neuropsicologia, a gente sempre estuda os benefícios do esporte para neuroplasticidade, fator neuroprotetivo, redução da ansiedade, depressão. Eu procurei o Muay Thai com algumas dessas demandas, eu tinha problema com autoestima, estava com sobrepeso e hoje em dia isso se tornou um estilo de vida para mim, né? Parte da minha identidade, eu venho aqui treinar, eu me sinto muito bem aqui, coisas que na prática eu sempre senti, na teoria depois eu achei corroboração para isso e não consigo ficar sem. A melhor parte do meu dia, indubitavelmente, é vir aqui, bater saco, fazer sparring, aprender um pouco desse esporte, que hoje me ajuda a me definir. Bom, Maíta, essa daqui foi um pouquinho da nossa aula, espero ter colaborado aí com vocês e até a próxima. Muito bacana, professor Ed, muito obrigada pela participação, um abraço para você, para toda a equipe aí da sua academia. E agora, gente, vamos falar em atividade física. O Muay Thai é uma atividade física, mas você que gosta de caminhar, fazer corrida e às vezes não quer fazer na rua, mas quer fazer na sua casa, o
que aí você pode fazer assistindo seu programa preferido. A Movement é nossa parceira de longa data e tem uma super novidade para você, ou melhor, uma super promoção que já está no ar há algum tempo. Quer ver só? Para você que quer cuidar melhor da sua saúde, a Movement é o maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo para atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. É isso aí, você que está em casa, você que está nos ouvindo, use o cupom SBT. O site é loja.movement.com.br e você terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. Não perca tempo. Tem esteira, bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Então você está esperando o quê? Aponte o celular para o QR Code que está na sua tela, escolha o seu equipamento ou os seus equipamentos, use o cupom SBT e tenha esse super descontão. Gente, vale a pena. Cuide de sua saúde. Movement Life is Motion. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, vai falar a relação da queda de cabelo com alguma cirurgia ou anestesia que você tenha tomado. Não sai daí não que eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde e a gente vai falar um pouquinho sobre a queda de cabelo. E olha só, lembrando, se você tem dúvidas, mande um e-mail pra gente, o e-mail tá aí no seu vídeo, mktporvocê@terra.com.br. Na medida do possível, nós vamos responder todas as suas perguntas. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta. Mito ou verdade que após uma cirurgia, talvez pelo uso da anestesia, aparece muita queda de cabelo? Quem responde essa pergunta, né? Para todas as pessoas que tem essa dúvida e que podem estar passando por esse problema, é a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista. Boa tarde, doutora Lucimari. Boa tarde, Maíta. Maíta, após uma cirurgia, existe um estresse cirúrgico. Então, existe perda sanguínea, existe toda a injúria provocada para o organismo, o estresse cirúrgico, que a pessoa já fica preocupada de ir para uma cirurgia. A anestesia em si, ela não provoca, não há uma comprovação que ela em si provoque uma queda de cabelo, mas ninguém vai fazer apenas uma anestesia, vem todo um conjunto, porque ela vai ser submetida a algum procedimento, ou cirúrgico, ou diagnóstico. Então, todo esses complementos aí de estresse cirúrgico, de perda sanguínea, tudo isso pode levar sim a uma queda de cabelo, que ela pode acontecer depois de algumas semanas a meses. É importante ressaltar que essa queda é temporária. É claro que se ela persiste por muito tempo, deve ser investigado algum outro problema no cabelo, mas geralmente essa queda é temporária. E é importante que a pessoa, melhore os nutrientes, uma boa alimentação, às vezes é necessário uma vitamina para ajudar o organismo a se recompor desse estresse cirúrgico, desse reparo aí do organismo e para que tudo volte ao normal. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Maíta. Boa tarde. Obrigada pela participação, doutora Lucimari. E a próxima vez eu te espero aqui no estúdio para um bate-papo. Chegamos ao final de mais um programa. Tenha um excelente final de semana, faça atividade física, se alimente corretamente, se cuide e faça isso por você. Um beijo até sábado. Tchau, tchau.